Salve, nação corintiana! Que prazer me dirigir a vocês. Para mim, uma novidade. Quero confidenciar que ninguém nos está assistindo mesmo, então eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu tenho o MTB, que é um registro profissional de jornalista. Eu nunca usei o MTB, eu usei assim, esporadicamente, mas minha atividade profissional sempre foi o direito, a advocacia, né? E agora, poxa, é um prazer para mim poder estrear esse programa que tem a aspiração, a vontade de ser um programa semanal. Vai depender muito da vontade de vocês, que vão ter saco ou não de nos assistir aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho de Corinthians, um pouco de bastidores, vamos levar isso aqui para uma conversa leve, porque já basta o dia a dia do clube, está muito carregado, muito pesado, tá? Mas o objetivo é levar informação e entretenimento para vocês, especialmente para os corintianos e corintianas que nos assistem. É um enorme prazer, esse é um programa piloto, como eu disse, nem vinheta está pronta, está tudo meio na várzea, mas aqui é Corinthians, então vai que vai, vamos que vamos. O primeiro convidado do nosso programa é ele, o corintiano do programa Pânico, Alfinete, meu grande amigo Alfinete, que eu sempre chamei de Daniel, mas que hoje eu vou usar alcunha Alfinete. Como é que você está, meu filho? Cadê você? Tô aqui, herói. Se a barba permitir ver meu rosto ainda. Você tá parecendo Sasquatch, cara, com essa barba aí. Uma mistura de árabe com... Mas eu não posso Você falar tá com nada. inveja da minha barba, né, herói? Quando você vai comer, não fica os negócios aqui pendurados aqui na barba, cara? Como é Claro que é que isso? não, pô. Claro que não. Sou corintiano, mas sou limpinho. Que legal, cara, você ter topado, viu? Eu gosto, você sabe que isso não é segredo para ninguém. Gosto pra caramba de você. Sempre achei você um cara diferente, meu, sempre. Até quando eu tive a oportunidade de falar para outros parceiros de mídia, eu falei, porra, o Alfinete é um cara que tem participação, tem que ter participação contínua nos programas de futebol. Não só porque você é corintiano, mas essencialmente porque você é corintiano, né, Alfinete? Então é o seguinte, Ajuda, né? ajuda e Ajuda. atrapalha. É o começo, o meio e o fim, o fato de você ser corintiano. Eu tenho um monte de amigo palmeirense, cara. O Paulo Nobre, meu amigo, um abraço, Paulo. Você não vai assistir, porque você é muito fresco, você não assiste programa de internet. Dane-se também, Paulo. Mas eu quero mandar um abração para você. O Veloso, pô, o Veloso é meu cliente, meu amigo particular. Meio chato em se tratando de condução de processo. Semana briguei com ele. Falei, porra, meu, você me liga no sábado de manhã para querer saber o andamento de processo? Mas tá valendo, Ô, cara. herói, ele tem que processar quem botou aquele cabelo nele, pô. Pô, é o que eu falei. Brincadeira, ficou bom. Não, ficou uma bosta. Deixa eu Não, falar ficou uma bom, coisa, pô. cara. Me fala um pouquinho de você, Alfinete. Como é que é essa tua identidade com o Corinthians? Como é que você surgiu no cenário? De repente, eu estou assistindo, zapeando lá e vejo o programa Pânico. Não é por causa sua que eu comecei a assistir o programa Pânico, mas eu, a falar a verdade, eu achei do caramba, meu. Apareceu um cara lá que era o estereótipo do corintiano, o jeitão da gente, cara. E eu achei sensacional isso aí. Você fala, puta, mas você tem o corintiano, não tem o palmeirense, então você fala, ó, dane-se o resto. Aqui é Corinthians, a gente corresponde a mais de 50%. Então é isso que vale. Me conta um pouquinho de você, meu caro. Tá, herói, eu já estava no programa, né? E eu fazia um programa de futebol antes numa rádio, e eu sempre falei que eu fui corintiano, cara, porque é muita hipocrisia você fingir que você não torce para ninguém quando você está falando de futebol e todo mundo tem um time. Eu acho uma babaquice a pessoa falar, você não pode misturar a sua paixão com o seu comentário. Tudo bem, você tem que ser, se você tiver raciocínio suficiente, você não vai ficar falando bem do seu time, sendo que o negócio não está indo bem, ou vice-versa, entendeu? Só que eu nunca consegui falar de futebol sem ser corintiano, porque eu sou muito corintiano. Então, eu não conseguiria fazer algum trabalho relacionado a futebol sem falar do meu time e brincar com as pessoas, e zoar e ser zoado, porque para mim a essência do futebol é isso. Para mim, quem tem que botar paletó e uma grade para falar com o torcedor deveria estar fazendo programa de golfe, não de futebol. Mas eu respeito também. Então, eu sugeri
esse personagem, entre aspas, porque o Corinthians tinha caído para a segunda divisão. Foi quando eu apresentei esse projeto, porque eu falei, vai só se falar em Corinthians em 2008, que o rebaixamento, embora não seja uma coisa que a gente deseje para o nosso time, ainda mais um time do tamanho do Corinthians, uma coisa inédita que tinha acontecido, ia se falar só no Corinthians e foi o que aconteceu. O campeonato da Série A de 2008 foi menos comentado que o da Série B. O Corinthians foi muito mais assunto. Então, eu aproveitei esse momento ruim do time para lançar essas matérias na televisão mostrando o sofrimento do corintiano na Série B. E como o Ronaldo já foi contratado na sequência, acabou embalando ali uma sequência de matérias com muito assunto, né? Com muita novidade, com o Ronaldo chegando. Então engatou ali um negócio que começou despretensioso, vamos dizer assim, acabou se tornando as matérias que pela primeira vez ganharam da Globo, do Fantástico, e levaram o Pânico ao primeiro lugar no Ibope. Impressionante o que você está falando. Aí dá a dimensão da grandeza do Corinthians, né, Alfinete? Eu me lembro daquele personagem, um personagem da vida real, né? É aquelas coisas, é um ator da vida real, o Zina, não é esse o nome dele, o apelido dele, o Zina? Isso, o Zina ficou nacionalmente conhecido por aquela frase dele, né? Brilha muito no Corinthians, Ronaldo. Era só isso que ele falou, foi o suficiente para o cara virar uma personalidade. Olha o tamanho do Corinthians, Alfinete. É impressionante. É impressionante, Herói. É impressionante. A gente não conseguia mais trabalhar no estádio, cara. Não dava mais para ir no estádio. Era um negócio louco. E assim, eu fiquei tão ligado ao Corinthians que quando eu ia gravar matéria de seleção brasileira, cheguei aí para Porto Alegre fazer um jogo da seleção, não me lembro se foi contra a França, acho que foi contra a França, em Porto Alegre, o estádio inteiro xingando o Corinthians porque me viu lá gravando. Isso aconteceu também em jogo do Palmeiras, o estádio inteiro me xingando. Assim, eu fiquei muito ligado, né, ao clube. E nos meus outros trabalhos, depois na Fox, na própria Rádio Globo, eu mesmo sendo corintiano, tenho a versatilidade de fazer outras coisas. Mas alguns gênios da televisão não conseguem entender isso. E às vezes fica complicado. Porque todo mundo tem um time, todo mundo torce para alguém. Quem fala que torce para o Mojimirim, para Ponte Preta, é tudo mentira. Esses caras são tudo São Paulino, tudo palmeirense. O cara fala que é portuguesa. Tem essa paciência. América de Rio Preto. Eu acho isso. 15 de Piracicaba. Eu tenho muita personalidade para fazer uma coisa dessa, entendeu? Então eu prefiro ter o bônus e o ônus do caminho que eu escolhi, mas ser verdadeiro. Falando em personalidade, é umas coisas que nos preocupam. Você sabe, o nosso programa Liberdade Corintiana, né? A Hora da Liberdade, ou Resenha 21, a gente ainda está escolhendo o nome, ele fala muito também dos bastidores do Corinthians e da necessidade de mudança. Como você mesmo colocou, a gente não consegue entender, você sabe que eu sou conselheiro há 2 gestões, né? E eu realmente não consigo entender como é que pode, Alfinete, o Corinthians não ter um diretor de marketing até hoje, cara. Desde que saiu o Luiz Paulo Rosenberg, o Andrés não colocou mais ninguém, tem um hiato, um buraco na diretoria de marketing. Pouca gente sabe, se interessa em entender isso. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, por exemplo, citando o caso do Zina. O Zina se tornou nacionalmente corintiano por falar uma frase com 3, 4 palavras e ser um exemplo de corintiano, enfim, o cara que naquele momento ele falou da forma simplona dele, tudo que o corintiano comum queria falar. E a gente não tem um vendedor à altura, meu amigo. A gente não tem um diretor de marketing. Aí fica aquela situação nublada, é uma situação cinza, né? É um campo obscuro que não permite a ascendência nossa, nem o descenso ao mesmo tempo. Fica lá naquela zona cinzenta. Porra, está na hora de mudar, né, Andrés? Coloca logo lá, nomeia enquanto você ainda tem tempo, apesar de estar acabando o teu mandato, nomeia um diretor de marketing e tente fazer dinheiro, porque, Alfinete, não tem segredo. Você não pode gastar mais do que você recebe. Não tem segredo.
Hoje o grande problema do Corinthians é esse, cara. Por que a gente não consegue fazer com que as coisas fluam razoavelmente bem? Porque a gente gasta muito mais do que a gente opere. Então, saiu aí no meu timão uma contratação a cada 29 dias, Alfinete. É de cair, né? Fala aí para mim, cara. É normal isso aí? Normal não é, né, o herói? A gente vê aí vários clubes tentando inovar, tentando fazer alguma coisa diferente. E o Corinthians, assim como outros clubes, eu tenho participado bastante lá do Donos da Bola com o Neto. O pessoal lá, o Nalesso, anda fazendo muitas pesquisas e ele coloca lá o número de jogadores inscritos pelos clubes, né? O Neto bate muito nessa tecla também, que o Corinthians, assim como o São Paulo também está passando por isso, de vender muito jogador novo e ficar pagando dívida de jogador antigo e jogador que já está com mais de 30 anos e vai acabar não rendendo para o clube o que a gente espera. Eu acho que falta um critério melhor mesmo, né, de avaliação para a contratação de jogador, tanto no Corinthians como em alguns outros clubes. Esse negócio de empresário é um negócio meio obscuro para nós que somos torcedores. A gente não fica sabendo do que acontece, a gente não sabe quem tem preferência em clube, quem não tem. Algumas negociações não fazem sentido, a gente não entende algumas coisas desse futebol após a Lei Pelé aí, que ficou diferente. E a questão do marketing, o Corinthians, ele é um marketing que ele já existe sozinho. Se tivesse uma pessoa que conseguisse entender o pensamento do torcedor corintiano, saber o que o corintiano quer, falar com essa galera, não é tão complicado de você fazer o negócio acontecer, porque a gente já está predisposto a ajudar o clube. A gente já está predisposto a ajudar a imagem do Corinthians. É fácil, pescar sem ter que botar isca no anzol. A gente está afim, o corintiano está afim. Agora, algumas coisas a gente não consegue entender. Esse mesmo, eu até tuitei isso, esse mesmo projeto com o Banco BMG, eu achei uma coisa um pouco estranha, até por parte do BMG mesmo. Porque, se você for analisar, a torcida do Corinthians pediu lá o logo preto. Se eu fosse do BMG, eu colocaria o logo preto na hora. As pessoas não vão... Eu não vou abrir uma conta no BMG só porque o cara do BMG vai falar: se você abrir a conta aqui e tal... O patrocínio, o banco, ele tem que se vender só. Eu abro a conta num banco porque o banco é bom. Então o Corinthians, ele está dando a oportunidade do BMG aparecer, não é ao contrário. O BMG que tem que dar graças a Deus de estar na camisa do Corinthians, eternizado aí para toda a história, em todas as partidas, os VTs. Então é o BMG que tem que agradecer de estar lá. Eu acho que falta essa virada nas negociações, porque o Corinthians é maior que qualquer banco. Quando o Palmeiras fechou com a Parmalat, eu não vi a Parmalat falando que as pessoas tinham que comprar leite para eles patrocinarem ou contratar jogador. Isso não existe. Então, acho que faltou uma negociação. Essa negociação faltou um pouco de profissionalismo, até do BMG. Eu vejo como eles se mostram fracos quando fazem isso. O BMG tem que agradecer de estar lá, e a gente tem que ser mais criativo nessas campanhas. Sensacional, quero dizer que concordo com tudo que você falou, cara. Você devia vir para a nossa chapa, brincadeiras à parte. Eu queria que você falasse mais um pouquinho da tua vida. Eu estava até comentando nos bastidores, perguntando sobre a velhinha, que você dizia que era avó, tal e coisa. Como é essa história da vovó da Fiel lá, cara? Como é que é isso aí? Que fim levou a vovó da Fiel, meu amigo? Cara, é o que você fala, o marketing tá pronto. É um case de marketing, aquela senhora, entendeu? E eu não sou do departamento de marketing. Eu não sou do departamento de marketing de nenhum clube do Corinthians, só que aquilo é um case de marketing e nunca foi utilizado pelo clube, entendeu? É um marketing gratuito na televisão. O que era aquilo lá? Era uma senhora que frequentava a torcida organizada, a ala do carnaval, da velha guarda,
E era o comentário ali, pô, aquela tiazinha é muito louca, meu. Ela é doida, ela é fanática. Se você filmar ela, você vai ver. Então eu comecei a observar e eu falei, pô, se a gente souber dar um direcionamento para essa brincadeira aqui, ela vira um personagem. E virou, me param na rua até hoje, 10 anos depois, para falar da véia, entendeu? Porque o marketing está pronto, é só você pegar. O corintiano já é um case de sucesso. Basta você estar lá e conviver com essas pessoas e ver. Não vai ser de uma sala de ar-condicionado que vai sair uma ideia genial para reformular alguma coisa. O corintiano é na rua, meu. Sempre foi, sempre vai ser. Não tem como ser de outro jeito. Cara, mas é isso aí. Putz, tem sinergia. O que a gente conversa parece uma questão de bom senso só, mas transcende isso. Há uma restrição, uma reticência por parte de quem manda. Parece que as boas ideias elas não encontram eco. Isso é antigo, não é novo, tá? Só para você entender, falando em boas ideias, a Liberdade Corintiana apresentou uma série infindável de requerimentos e solicitações para essa diretoria e para as anteriores em todos os assuntos de interesse do clube. Pouquíssimas foram levadas a efeito porque não tem justificativa, cara. A gestão faz o que quer, do jeito que quer, e não está nem aí, tá? O nosso presidente, ele não cumpre estatuto, isso é definitivo. Ele sai a público e fala, eu não vou cumprir mesmo, eu não vou mostrar quanto a gente tem nas contas, porque aí vocês da imprensa vão ficar nos enchendo o saco. Então é uma coisa de maluco, cara. Deixa a gente perplexo de ver inversão total de valores. Essa é a palavra, a expressão. É uma inversão de valores. O culpado não é a mensagem, é o mensageiro. Enquanto essa ideia tosca não sair da mente de quem manda no clube, no maior clube do mundo, que é o Corinthians, a gente vai ficar patinando, cara. E o pior, você quer saber, Alfinete? Parece que vem pela frente um museu de grandes novidades. Você vê aí os candidatos a presidente, você vê quais são as ideias, não há nada de efetivamente novo, são pessoas que já participaram da gestão, com poder de mando total, e que agora querem vender uma ideia que não praticaram até então. É bastante conflituoso isso para a cabeça do sócio, tá? Por falar em sócio, Alfinete, queria a tua opinião. Você acha justo que 2.500 pessoas decidam o futuro de mais de 30 milhões de corintianos, Alfinete? Putz, Herói, é difícil responder essa pergunta, né? Porque se você for ver, são muitas poucas pessoas para decidirem realmente o futuro de um clube que tem 30 milhões de torcedores. Talvez a inclusão do sócio torcedor para votar pode ser uma opção. Alguém que colabora de alguma maneira, que faz parte de alguma maneira do clube, pelo menos para ter o direito de votar. Eu não sei como isso funciona nos outros clubes, não sei como isso funciona na Europa. Na Europa eu acho que nem existe isso mais, né? Acho que nunca existiu. Nos outros clubes do Brasil também é desse jeito, somente os sócios que têm mensalidade em dia e não sei quantos anos que podem votar. Isso é uma tradição brasileira de agremiação. Eu até sou um pouco ignorante nesse assunto. Olha, eu não sei como é nos outros clubes, mas eu me dediquei nos últimos 5 anos e meio, quase 6 anos, a estudar o procedimento político dentro do Corinthians. E atuei de forma bem incisiva para que alterasse o modelo anteriormente vigente, tá? Antes da nossa entrada para o Conselho, o modelo que vigorava era o do chapão, Alfinete. O que era o chapão? O candidato a presidente fazia uma outra chapa com 200 nomes, inacreditável, e levava aquilo atrelado ao próprio nome. Se ele ganhasse a eleição, ele já trazia com ele a situação completa, não tinha oposição, não tinha sequer direito a discutir as coisas, porque estava todo mundo com o rei, todo mundo com o imperador, melhor dizendo, né? O Corinthians é muito grande, não é um reinado, é um império, e tem a figura do imperador lá, ou pelo menos acha que tem. E aí as pessoas decidiam de acordo com os ditames desse coronel, o imperador, queira dar o nome que for. Tá? Quando a gente entrou em 2015, falou, não dá para manter esse sistema. Trabalhamos muito para pluralizar o conselho. Aí dividiu aquilo. Hoje tem, por exemplo, 8 chapas, com 25 componentes. Então, o presidente atual, ele tem 3 chapas,
A oposição tem 3 chapas e tem a turma do Paulo Garcia, que tem 2 chapas. E está em voga agora a votação das contas, Alfinete. E está literalmente nas mãos do Paulo Garcia. Porque se ele for para um lado ou for para o outro, ou aprova ou reprova as contas, entendeu? Exatamente isso que aconteceu. Em relação à votação para presidente, nós, da Liberdade Corintiana, queremos flexibilizar o direito a voto. Hoje só pode votar quem for sócio com 5 anos de contribuição no clube. Tá? Ela é muito restritiva, essa regra. Na última eleição, tiveram 3.800 eleitores, um pouco menos, quem sabe, do que isso. Essa eleição, por causa da pandemia e da inadimplência generalizada, acreditamos que não vai ter mais, não vai chegar a 3.000 votos, entendeu? Então, dificulta demais isso. Particularmente, chegou o momento, no nosso entendimento, de flexibilizar a regra, permitir, sim, que o sócio-torcedor vote. Tem que ter uma regra de transição. Não é só simplesmente tornar sócio-torcedor e começar a votar. Tem que fazer uma regra para que ele contribua também com o clube. É necessidade, até por conta do aspecto financeiro do clube, que está muito difícil, né? Falando ainda em finanças... É uma boa sugestão, porque o cara que paga o sócio-torcedor, ele acaba sendo ele acaba pagando apenas pro futebol, né? E o clube, ele tem outras atividades, né? Talvez pudesse ser criado aí uma taxa extra para o cara poder colaborar com o clube e talvez ter o direito ao voto. É uma discussão muito interessante essa, né? Porque realmente não dá para ficar na mão de tão pouca gente o destino do clube. Eu acho que nosso exercício é sempre pensar em sugestões para melhoria, né? A gente tem que sugerir as coisas para o clube não ficar numa situação complicada, né? Até como está no momento. Muito bom, meu amigo. Deixa eu fazer agora uma chamadinha para um quadro que vai ter no nosso programa, que vai se chamar Quem Disse a Frase? Não temos vinheta ainda. Quem disse a frase? Aí eu falo a frase e te dou 4 alternativas. Você escolhe uma das 4, você pode acertar. Vai ter pegadinha nisso aí, eu já estou ligado. Se você acertar a frase, a gente vai comemorar no teu bar, o VAR, que é o ponto de encontro oficial da Liberdade Corintiana. Depois você manda o vale para a gente, viu? Aí, se você errar, é tapão na orelha, que depois da pandemia a gente distribui. Aí, ó, a vinheta aí, tá aí, ó. Quem disse a frase? Com o alfinete. Vamos lá. Essa aqui agora não é uma frase só, é um conjunto de frases, meu amigo. Eu vou falando para você. Abre aspas. O Corinthians não tem problema de patrocinador, fecha aspas. Segunda frase. É a mesma pessoa, hein? Ou entidade, ou personagem. Pode ser uma coisa fictícia também. A mídia não fala o nome do patrocinador. Justificativa para não ter os name rights da Arena Corinthians. Nós vamos ter os name rights, é questão de tempo. Abre aspas. Está feito o acordo com a Caixa. Abre aspas. Você tinha obras não executadas da Arena. Fecha aspas. Nós não temos problemas com a Odebrecht. A Odebrecht tem uma relação muito boa com a gente. Fecha aspas. Nós não estamos preocupados. Tem mais aqui. A gente está querendo uma modernização do Conselho. Todos os conselheiros querem sobre a reforma estatutária. Não está assinado por questões burocráticas a saída do Pedrinho. Agora já está formalizado. O Pedrinho está fora mesmo. Na verdade, o dinheiro não está lá no Corinthians, os 70 milhões de reais. É a possibilidade dele ter esse dinheiro em caixa. Tem mais algumas aqui. Eu sou o paladino da informação. O Corinthians não tem problema de arrecadação. O Corinthians não tem problema de fair play financeiro. O Corinthians está muito bem financeiramente. Essas frases todas foram ditas. Alternativa A pelo tio Patinhas, alternativa B pelo professor Pardal, alternativa C pelo Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ou alternativa D pelo Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians. Pô, se fosse pelo tio Patinhas, as frases teriam sido outras, né? O tio Patinhas está cheio da grana e o Corinthians não. Então, foi dito aí pelo diretor financeiro. Eu não conheço é Matheus, né? Matias. Eu não conheço e discordo da grande parte aí das frases que ele falou, mas eu concordo com
com o que ele fala, com todos, que realmente algumas emissoras, principalmente a Globo, ela muitas vezes não fala, e eu acho que isso prejudica muito, tá? Tanto o Allianz Parque, eu acho uma vergonha eles não falarem, algumas arenas, eu acho que isso não colabora. Com relação às coisas aí da Odebrecht e todas essas outras frases que você falou aí, com certeza a gente sabe que nem todas são verídicas, né? A gente acompanha aí as notícias e sabe que existem problemas e problemas sérios, né? Eu acompanho à distância, não estou tão inteirado quanto você dos problemas financeiros do clube, mas a gente sabe que a gente está vivendo uma situação delicada, né? E que às vezes é melhor a gente assumir e bater no peito do que tentar desviar um pouco do assunto. Não é porque a Globo não fala o nome da arena ou de outra que é uma desculpa para tudo isso. Mas isso é uma coisa que me incomoda também, que eu não acho correto que aconteça no Brasil. Mas daria para ter evitado essas frases aí com um trabalho um pouco mais transparente. Deixa eu te explicar sobre as contas do Corinthians e por que ele foi muito infeliz, sobretudo quando disse que não tem problema financeiro o Corinthians, tá? O Corinthians, isso aí a gente sabe que tem. Ele é recordista de déficit esse ano, tá ok? Existem regras específicas, eu preciso explicar isso de uma forma a tentar ser o menos técnico possível, mas é técnico e não é político que eu vou te falar. O Corinthians, ele não é exatamente dono das próprias finanças na medida em que ele foi signatário, ele assinou para aderir às regras do Profut. O Profut é a Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol. Ele permitiu o parcelamento de débitos fiscais. Mas, como não tem almoço de graça, ele condicionou esse parcelamento ao cumprimento de regras muito específicas, Alfinete. Por exemplo, o gestor não pode gastar do jeito que ele quer. Ele não pode ficar fazendo contratação a cada 29 dias, conforme eu mencionei. Ele tem um limite de gasto. Ele não pode criar um déficit superior a 20% do faturamento bruto do ano anterior. Tá ok? Então, isso é muito claro. Só para você entender, o Corinthians faturou 500 milhões de reais em 2018. Não foi isso, foi um pouco menos, mas vamos trabalhar com esses números que são públicos e constam no balanço que foi publicado. Ele gastou muito mais do que 100 milhões, a mais. Ele originalmente gastou 177 milhões e depois se veio a descobrir que, na verdade, era 200 milhões, que não tinham colocado na conta a dívida do Jusilei, mais 20 e tantos milhões, entendeu? Então, hoje estamos falando em 200 milhões de déficit, sendo que, na verdade, gastou todos aqueles 500 e mais 200. Então, o Corinthians ficou à margem do Profut. Ele praticou aquilo que na lei se chama ato de gestão temerária. Você não pode dizer, ninguém pode dizer que o Corinthians está muito bem financeiramente, tendo transgredido de forma tão grosseira essa regra, entendeu? Mas não é só isso, Alfinete. Tem outras tantas regras que dizem respeito à compliance, à governança, sustentabilidade do Corinthians, que parecem termos feios, mas que são facilmente compreensíveis por quem está nos assistindo. Tem a regra de ouro que vale para o teu bar, o VAR, que fica na Vila Mariana, em que lugar, Alfinete? Aqui no número 177, do lado da Tutóia, aqui, ó. Peguei ele de calça curta, ele não lembra nem o nome da rua. Fala o nome da rua, Caspa. Rua Caravelas, 177. Rua Caravelas. Eu vou aí depois para pegar a minha parte do merchan, tá bom? Mas como eu estava te dizendo... Você que tem que entrar de investidor aqui comigo, que você me prometeu. Eu vou, tamo junto, cara. Tô brincando. Necessário. Agora, o que a gente precisa? No VAR, você não pode gastar, se eu for entrar aí, você não vai gastar mais do que você arrecada. Mas nem por um cacete você vai gastar mais. Então, eu vou sair fora. Você é o gestor? Tudo bem. É a mesma coisa, cara, cacete. É a mesma coisa no Corinthians. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu vou entrar contigo aí, como um patrocinador vai entrar. Ele precisa de compliance. Essa palavra que as pessoas não entendem e que está sendo abraçado por alguns candidatos. Eu até saúdo o Augusto por estar repetindo, tal como um papagaio, o que a gente sempre a vida inteira falou. Legal, Augusto. Continue assim. Se você ganhar a eleição, implante o compliance. O compliance Isso toda empresa tem hoje, Herói. Qualquer empresa que você for assinar um contrato, existe um compliance que você tem que assinar,
de conduta, de maneira de se expressar, de regras. Isso hoje não é exceção mais, isso é regra em todo lugar. Para eu botar meu rico dinheirinho no VAR, você tem que se comprometer comigo a não gastar mais do que você arrecada, cara. Aí o consumidor ele vai falar, não, o que me interessa é que a comida seja muito boa, tem que colocar o melhor chefe do mundo lá. Olha só, se você colocar um chefe muito caro na tua cozinha, você vai quebrar, meu filho. Você tem que ter cliente primeiro. Não adianta querer inverter a regra das coisas. O Corinthians está numa fase de readequação. A torcida, no programa do Neto, já foi dito, isso aí o próprio presidente da Gaviões falou. Ainda bem que o cara tem essa noção. Eles não vão ficar cobrando o resultado nesse momento, apesar de que amanhã tem que ganhar de qualquer jeito, hein? Tem que ganhar de qualquer jeito amanhã. Tá vendo? Voltando ao que eu estava falando. Não, a conversa é muito séria, na verdade. Está brincando, mas assim, você tem que ser mais assim, mais controlado, mais austero com o controle das finanças. Você precisa disso. Você precisa. Se você não fizer isso, meu chapa, não dá certo. Então, mais uma frasezinha. É arriscado, né? Não poderia estar nessa situação agora, né? Porque o Corinthians teve a oportunidade de se estabilizar, né? A gente até como torcedor até fica chateado, não entende, porque a gente bateu lá no auge, chegamos a ser campeão do mundo, e aí começou a acontecer algumas coisas que a gente falou, pô, como é que a gente não conseguiu manter uma estabilidade que o corintiano estava já esperando, né? Como aconteceu com o Flamengo. Vamos ver também se o Flamengo vai conseguir segurar. Também é difícil. Aí é uma outra situação, né? A gente tem que analisar a realidade do clube. Eu não conheço os detalhes do Flamengo, eu conheço do Corinthians. E sei que a necessidade de contenção de gastos é absoluta. Não dá para gastar, tá ok? Bom, quem disse o critério de contratação, né, Herói? Que a gente falou, o critério de contratação. Muito jogador, a gente não sabe de onde vem tanto jogador, muito jogador ruim, né? Tudo bem, tem a aposta, às vezes dá certo, mas tá faltando aí um pente fino aí para acertar nessas contratações e fazer contratos que favoreçam mais ao clube do que ao jogador, né? Embora o jogador tenha que ter o direito dele também, mas o clube não pode ficar... Categorias de base, tem que priorizar, você tem que dar atenção para a molecada, tem que mudar paulatinamente a regra de contratação, tem que parar um pouquinho de negociar com o empresário, começar a dar atenção para os pais e parentes dos meninos que estão jogando. Não há necessidade da figura do empresário, tal como hoje existe, né? Mas isso aí a gente vai esmiuçar em outra ocasião. Tem muito para falar sobre isso aí. Eu quero saber de você quem disse a seguinte frase: se não é fiel torcedor cliente BMG, não é corintiano. Quem foi que falou essa frase, meu amigo Alfinete? Alternativa A, Darth Vader. Alternativa C, Zé Borracheiro. Alternativa A, Conde Drácula. Ou alternativa D, mais um diretor do nosso glorioso Corinthians, André Luiz, dessa vez diretor administrativo. Quem será? Eu acho que foi o Zé Borracheiro que falou isso aí, cara. Não foi o Zé Borracheiro, nem o Darth Vader, porque não dá nem para entender o que ele fala, com aquela máscara de coronavírus que ele usa há 40 anos. Agora, essa frase do André foi muito infeliz, né? Eu até me manifestei publicamente, você sabe que eu sou um cara que me manifesto pouco sobre política do clube, mas nessa ocasião eu acabei me manifestando porque eu me senti incluído nisso, porque eu não fiz cartão BMG. Você não é corintiano, moleque! Você não é corintiano. Fui sócio torcedor. Só que eu, de certa maneira, sem a intenção disso, e acho que o Corinthians não precisa que ninguém faça isso por ele, já prestei muito serviço ao clube aí na televisão, ou falando, e eu sou um cara que defende o Corinthians, eu vejo o nego falando mal, eu fico bravo, cara, eu vou lá e retruco. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara, o Ratinho, o Alborguete antes do Ratinho, era do cacete, né? Os caras eram gênio, cara. Aquele lance do Alborguete de quebrar as coisas, jogar o Pax, quebrar tudo, era do cacete isso aí, cara. Porque você escuta umas frases dessas, você não pode quebrar nada que tá em volta, porra, então, tá de brincadeira comigo. Eu me manifestei, porque eu me senti ofendido com isso, né? E é o que você falou do marketing, o Herói. Isso que ele fez foi um anti-marketing. Isso prejudica muito o clube, prejudica muito as empresas,
prejudica muito quem quer investir no clube, entendeu? É o compliance que você falou, é uma linha de conduta. A pessoa que tem um cargo tão importante quanto dele, ela não pode se expor, ela não pode falar coisas que vão ofender a torcida, que é a torcida que fez o time, quem fez o clube, quem fez o time foi a torcida, não foi um diretor de futebol. A gente não, se ele existir amanhã ou não existir, no clube não vai fazer diferença, o torcedor vai. Então o torcedor vem em primeiro lugar. Não importa se ele paga o cartão ou não. Ninguém é obrigado a pagar o cartão. O banco tem que ser bom. O banco tem que conseguir o cliente. E o banco tem que agradecer por estar na camisa do Corinthians e lá ele vai encontrar as suas maneiras de conseguir os clientes. Ele não tem que usar o clube para conseguir cliente. Principalmente um diretor não pode falar isso. Então acho que foi uma das maiores mancadas que eu já vi de algum membro de qualquer diretoria aí da história do clube falar uma asneira dessa, né? Você sabe que tem um escritor famoso chamado Essa de Queiroz, né? Ele falava sempre o seguinte, cara, os políticos e as fraldas têm que ser trocadas periodicamente de tempos em tempos pelos mesmos motivos, cara. Acho que sintetiza o que é a vida política. Não estou falando do Corinthians, estou falando do contexto geral, inclusive em função do horror que a gente experimenta hoje, né? O dia a dia desse país tão combalido, cada vez mais difícil, né, Alfinete? Eu queria agora inverter um pouquinho a coisa, se é que você permite isso, e queria eu que te responder, ter o prazer de responder alguma indagação sua. Pergunta o que você quiser, cara. Pergunta, a pessoa pergunta se eu gosto ou não gosto, pode perguntar o que você quiser, cara. Não, pô, Herói, eu acho que você é um cara muito bem informado. Acho que você deveria ter esse espaço que você está tendo, é uma iniciativa legal. Eu acho que você deveria falar mais com o corintiano através da rádio, da televisão, do YouTube, porque você é um cara muito bem informado e acho que a informação é o principal, é a coisa mais importante que existe para quem é corintiano. Eu sei que você sabe qual é a situação real financeira do clube, acho que você já falou bastante sobre isso, o tal do naming rights e esse sonho do corintiano aí de ter a arena, a gente até hoje não sabe se foi um bom ou um mau negócio. Eu queria que você falasse para o corintiano sobre isso. Qual é a expectativa que a gente pode ter como torcedor de ver aí essa dívida da arena aí quitada, que tem saído notícia aí de que tem algo rolando, mas não é a primeira vez que isso acontece e até hoje a gente está esperando. Obrigado pela pergunta, super oportuna. O Corinthians vai solucionar as principais pendências financeiras da Arena Corinthians, tá? Mas não vai ser graças ao gênio do presidente Andrés, tá? Na verdade, a gente vai resolver grande parte dos débitos porque a situação financeira do Corinthians é muito difícil e foi considerado no processo de recuperação judicial que esses créditos junto a uma das Odebrecht, são duas, né, são de difícil recebimento. Isso foi noticiado já na imprensa, saiu inclusive no blog do Paulinho, com cópia do processo de recuperação judicial, tá? O que acontece? Lá no bojo dessa ação, Alfinete, os credores vão se reunir no dia 7 do mês que vem e dizer se de fato concordam que seja dado o valor de 0. Sabe quantos vale? Tu vale 0. Lembra desse personagem do Jô Soares, cara? Outro dia eu fiquei procurando. Lembro mais ou menos. Eu fiquei procurando fazer um meme com ele e não achei, cara. Não lembro o nome do personagem. Se um dia você lembrar, você me avisa, tá? Ele fala, sabe quantos vale? Tu vale 0. Eles consideraram que essa dívida tem um valor de 0, porque precisa injetar mais dinheiro. O negócio é extremamente deficitário. Só espero que o presidente tenha o bom senso de não querer pagar nada para essa companhia, já que foi considerado valor 0 lá. Mas isso a conferir. Tá ok? Vamos conferir, vamos ficar muito atentos e vamos cobrar quem tiver que cobrar para que não seja pago mais nada. Agora, tirando essa parte da Odebrecht, que são duas dívidas, remanesce da Caixa Econômica Federal, alguma coisa em torno de 550 milhões, alguma coisa a mais até do que isso. Essa vai ter que ser feita o acordo, e vai ser feito o acordo, porque a pandemia está nos empurrando, e aos credores, a uma renegociação global. Se sabe que hoje a situação geral é muito difícil. Então, mais uma vez eu explico. É a própria situação difícil que está possibilitando a solução dos problemas.
quase que uma colher de chá que está se dando para todos, não é só para o Corinthians. Então, a gente vai ter que resolver isso aí. O grande problema da Arena Corinthians é o custo de manutenção dela, porque ele é um projeto muito arrojado, com materiais de primeira qualidade, e que, portanto, acaba acarretando um custo de manutenção muito mais elevado do que uma arena simplona, tá? Hoje não dá mais para discutir, mas na época a gente podia ter pensado numa arena muito mais simples, com uma capacidade de público muito maior. Eu tenho certeza que era isso que o torcedor comum almejaria, torcedor de arquibancada, torcedor que vai lá por amor ao Corinthians, não vai lá para ver mármore ou o que quer que seja. Mas já foi, isso tem que ser superado de alguma forma. E eu tenho convicção que vai ser superado, sim. Mas, repito, não é graças a essa diretoria, tá, Alfinete? Vai ser solucionado. Ô, Herói, você não acha que, por exemplo, a Arena, legal, ela dá a bilheteria, ela vai para pagar a dívida, a parcela. Isso, só que assim, o Corinthians, ele joga, vamos supor que ele jogue uma média, uma vez por semana na Arena, no ano, tá? Eu não tenho esses números aqui. Eu não sei quantos jogos... Operacional altíssimo, custo fixo. Como é que fica? Então, eu não sei quantos jogos... Eu não sei quantos jogos por ano o Corinthians faz na Arena. Só que o valor da parcela, ela é o mesmo, tendo jogo ou não tendo jogo. Na minha opinião, o que poderia ser feito e deveria ser feito é essa arena ser utilizada durante o dia, com outras atividades, com outros chamariz, com outras coisas acontecendo, com outros eventos, com exposição, com diversas alternativas, para que a gente não fique refém só da bilheteria do jogo para pagar essa dívida, porque o espaço é muito grande. Deixa eu te falar outra coisa, tem o espaço do estacionamento para fazer evento ao ar livre, agora na época da pandemia, não falta oportunidade, falta talvez um pouco, como eu disse, a gente não tem diretor de marketing, então fica órfão, né? Escuta, você iria para a guerra sem general? Por mais que teu exército é forte, e é isso que você estava falando, que o Corinthians é muito forte, não interessa, cara. Você pode ter toda a força bélica dos Estados Unidos e da América do Norte ao teu lado. Se você não tiver um general capacitado, você vai ter dificuldades, cara. Vai vir lá o Davi com o estilingue e vai acertar uma pedrada no olho do Golias, cara. Então a gente precisa de gente séria à frente, precisa de nomes. A Liberdade Corintiana foi atrás, você sabe de quem que eu fui atrás? Do ex-diretor de marketing do Bradesco, cara, o Ataíde Teruel. Eu fui lá falar com ele, catei o telefone, não falei presencialmente por causa da pandemia. Falei, Ataíde, você pode ajudar o Corinthians? Ele falou, cara, eu sou deputado estadual hoje, mas se eu não tiver nenhum tipo de impedimento, talvez eu ajude, não tem problema nenhum. Então fica aquela divagação, umas digressões meio bestas, tá? Eu escuto alguns falando, tem que chamar o Washington Oliveira. O Washington Oliveira está em Londres, meu Deus do céu. Ele não vai voltar para o Brasil para tocar o projeto do Corinthians. A gente tem que ser pragmático e oferecer... Ele já teve a participação dele nos anos 80 também. Teve, exatamente. Falta pragmatismo no Corinthians. Falta muita coisa no Corinthians. E a gente está tentando resolver tudo. Tentando. Devagarzinho a gente chega lá. Bom, eu espero ter resolvido esse negócio aí que você me perguntou da Arena, nessa questão. Falei com sinceridade. Acredito sim que vai ser solucionado, tá, Alfinete? Mas... eu acho que tem muitas oportunidades de usar mais aquele espaço, de criar mais eventos. Não existe só show de rock, não tem? Tem diversos eventos que podem ser realizados lá. A Arena é extraordinária. Ela tá lá, cara. Precisa usar a área de hospitality da Arena. Você tá falando de show de rock? Pois é. Cara, tem shows de rock que não comportam um público de 20, 30 mil pessoas. Tem shows de rock para 3 mil pessoas. Tem a área de hospitality que está perfeita para isso. Você pode cobrar mais e colocar um show mais qualificado, de repente um da nossa época, um Billy Idol da vida, qualquer coisa assim, entendeu? Ia ser um puta sucesso, cara. O turismo, Herói, você já deve ter ido lá para Bomboneira. Aquilo lá bomba de turista todo dia.
Mas todo dia tem gente lá. Todo dia tem gente tirando foto com a taça da Libertadores. Todo dia tem gente. Você sabe que a gente fez uma proposta de fazer o Caminito Corintiano, tem tudo a ver com o que você está falando, cara. Então... A gente queria pegar aquela rua que hoje é fonte de problema, um problema jurídico seríssimo, o Corinthians está envolvido, seríssimo problema. A gente queria transformar lá no Caminito Corintiano, mas tudo que a gente fala entra por um ouvido, sai pelo outro. Você sabe o que eu quero de verdade? Eu estou preocupado em 2023. Tá? Eu possivelmente vou ser candidato a presidente ou a vice-presidente em 2023. Tá? Vou começar a trabalhar muito duro, muito forte nesse sentido. Essa eleição eu não vou ser candidato a presidente. Tá? Por quê? Porque eu não tenho como criar números. Se você pegar o colégio eleitoral corintiano, com o cenário que eu te passei de 2.500, 3.000 no máximo eleitores, eu não vou ter de onde brotar eleitor. Já está tudo mais ou menos direcionado, entendeu? O fiel da balança, a gente já sabe quem é e quem não é. Então, a gente vai ter que segurar essa onda. 2020, esse ano, vai ser um ano muito complicado para o Corinthians, muito complicado. Mas a gente vai sair dessa. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quem, para você, foi o maior ídolo corintiano? Depois eu me dou o direito de responder também. E por quê, né? Cara, eu nunca consigo responder essa pergunta. Toda vez me fazem. Então. Todo mundo me faz essa pergunta. Então não é original a pergunta, é isso aí. Não. Então tá bom. Então não responde. Não é nada original. Agora, é muito difícil responder essa pergunta porque eu acho que Caramba, você respondeu que muitas vezes está com dificuldade. Responde logo. Fala, eu acho que é o Zé. Pronto. Não, Zé assim, porque qual que é o critério de avaliação para um ídolo? Porque são vários, né? Para mim é carisma, efetivamente. Não é só o resultado desportivo. Se for o resultado desportivo, teria que ser o Cássio. Mas o Cássio, cara, não é exatamente um jogador carismático, entendeu? Você até colocaria uma camisa do Cássio, mas você não se identifica. Eu, no meu caso, talvez pela diferença de tamanho, eu não me identifico com o Cássio, cara, entendeu? Então, o Ronaldo, ele tem muito mais a personalidade do corintiano do que o Cássio ou o Dida. Só que esportivamente, os dois deram mais resultado. Só que o Ronaldo pendurado na trave, se benzendo lá antes do jogo, vai entrar dentro da grande área. O carrinho que ele deu Então, ele acaba sendo... a gente acaba tendo mais carinho por ele, entendeu? Por isso que eu também tenho dificuldade. Eu falei pro Ronaldo, eu falei, cara, e o que eu mais gostei de você não foi em 93 o carrinho que você deu, cara, no Edmundo. Você foi no meio do campo, dá uma porrada. É isso. Se a gente for analisar por carisma e personalidade, e até porque foi o meu ídolo na infância e hoje para mim é um prazer poder realizar trabalhos com ele, é o Neto. Porque eu fui pela primeira vez no estádio para ver o Neto, não para ver o Corinthians. Fui para ver o Neto. Andava com a camisa do Neto. Tudo bem, não tinha nome escrito naquela época na camisa, mas era 10 da Calunga, da Finta lá. De que ano você é? Eu sou de 80. 80? Eu sou tão mais velho assim que você? Vai se lascar, meu. Eu sou de 80. O primeiro jogo que eu fui no estádio foi em 89, que eu fui ver Corinthians e Flamengo, o Neto fez um gol olímpico. Puta, sabe qual foi o primeiro jogo que eu assisti? Corinthians e Flamengo no Morumbi, 4-1, Campeonato Brasileiro. Tinha de um lado... Vou falar do Flamengo, tá? Tinha Zico, Leandro, Raul Plasman, aquele cara que foi treinador do... como é que chamava o cara que foi treinador? Carlinhos. Júnior. Júnior. E tinha mais uns caras que eu não me lembro agora. Do lado do Corinthians era a democracia corintiana. Era Birubiru, Casagrande, Sócrates. Acho que o Zenon estava jogando no Corinthians nesse ano. E foi 4-1, cara. Puta jogaço. Porra, isso aí eu tinha acho que 10, 11 anos de idade. Ficou na minha cabeça. Eu confesso que eu gostava muito do Sócrates, muito. Mas depois eu perdi um pouco o tesão quando eu descobri que ele era santista, cara, sabia? Não sei se você sabia disso. Eu já li o livro do Sócrates e... Assim, o cara não tinha relação com o Corinthians porque ele não era nem da cidade de São Paulo, né? Na época dele era comum torcer para o Santos por causa do Pelé, mas acho que o Sócrates se tornou um grande corintiano,
né? E acho que às vezes até é melhor isso do que o cara nascer corintiano e não representar o escudo ou o time. O Sócrates nasceu santista, mas se tornou um dos maiores corintianos da história. Verdade, hein? Oh, e tem uns caras da Leva Nova também, que nem o Chicão, que a gente teve a oportunidade de conversar outro dia aqui. Pô, puta cara, hein? No aspecto pessoal também, Cara, hein? eu vou te falar, o Chicão, eu acho que é o único jogador de futebol que eu mantive contato e falo com o cara toda semana. Não é impressionante? É um dos caras mais agradáveis de conversar, mais esclarecidos. Um Isso. abraço pro Chicão aí. Eu falo com ele toda semana, cara. Esse cara, ele é um baita cara. É um cara que poderia estar no clube. É um cara que ama o Corinthians, o Chicão. Eu falei isso aí para ele, cara. Eu falei que se eu tivesse poder de mando, eu contrataria o Chicão para estar lá, me auxiliar de alguma forma, tá? Eu perguntei se rodou, citou 3 caras aí, 4, e não falou. Já que você não fala, falo eu, então. Eu Para vou mim. ficar com o Neto. Eu vou Então ficar tá com o bom. Neto. Para mim também é ele, não é porque é meu amigo, ele está junto há muito tempo, não é isso, não. É que, como eu sou de 71, em 90, ele. Puta, eu estava na faculdade, Então, velho. mas é isso que eu tô falando. Eu acho que fica entre. Porque se você for comparar o número de conquistas do Marcelinho e do Neto, o Marcelinho goleia. Só que o Neto, ele é a cara, ele era o cara que a gente gostava, porque ele era muito corintiano. O Neto, ele representava, o jeito dele é o jeito do corintiano meio maloqueiro mesmo, meio mal educado às vezes, esse jeito do Neto não teve igual no Corinthians. Não Eu teve. quero Sheik, Guerreiro, beleza, a gente. Eu quero te dizer uma coisa, cara, que talvez algumas pessoas nem gostem de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar de qualquer sorte, cara. Até porque eu sou assim mesmo, paciência. Cara, eu era muito mais feliz quando eu era só torcedor, só. Quando eu era torcedor, que, aliás, era muito mais importante do que ser conselheiro hoje. Eu tive convivência com todo tipo de gente dentro do clube, como torcedor, bem entendido. E eu não tinha a obrigação de entender absolutamente nada que acontecia dentro do clube, cara. Então, uma das coisas que me encantou, cara, eu conheci pessoas que conviveram com o Neto naquela ocasião, que ele era jogador de bola. E ele sempre foi porra louca, que nem a gente já foi em determinado momento da nossa vida. Então, a gente se identifica com algumas situações que não são exatamente as mais republicanas. E o cara ia jogar Isso, né? muito e tudo mais, mas que o cara ia lá e resolvia. Isso é muito legal, cara. É muito legal. E depois, enfim, aconteceu de eu entrar na política corintiana e me desgastei, sob o ponto de vista intelectual, psicológico. Foi, para mim, um puta de um baque, cara. Eu tive que virar oposição, até contra essas mesmas pessoas que eu estava mencionando, que eu tinha uma excelente convivência na ocasião, porque não dá, é incoerente. É incoerente. Não dá para você ter um discurso e fazer aquilo diferente daquilo que você sempre pregou. E assim, cara, eu aprendi muita coisa, não foi na faculdade, foi com meu pai mesmo, que era corintiano de verdade. A gente veio da Zona Leste, ele tinha um atacado de brinquedos na rua Tijuco Preto, do lado lá da Praça Silvio Romero. Então a gente veio da Zona Leste. Mesmo que eu quisesse, que eu não quisesse, eu seria corintiano, porque eu fui sócio em 1977 do Corinthians. Eu tenho minha carteirinha, diferentemente desses caretas aí que acham que são donos do clube, que chegaram muito tempo depois da minha pessoa lá, porque eu tenho, sim, fotos criança dentro do clube, coisa que eles nunca vão ter. Não adianta eles falarem que fizeram e aconteceram, porque a história deles é muito mais recente do que a nossa própria, né? Mas, cara, é muito diferente a gente falar do que a gente aprende em casa, do que a gente aprende no livro. Conduta a gente aprende em casa. Quando eu vi que não era a minha praia, que aquilo lá não era um negócio legal, cara, o que eu fiz? Eu me tornei opositor. Um dos cidadãos lá me explicou que eu estava morto politicamente dentro do clube, por eu ter questionado, como eu sempre fiz, de forma dura, situações que eu reputava irregular. Você está morto, aquele jeito escroto, você está morto politicamente. Cara, aí que eu abracei a causa mesmo. Falei, quer saber? Vou para cima. E não só eu. A liberdade corintiana hoje,
ela é uma pedra no sapato do mau gestor. Desde 2015, a gente sempre brigando e mostrando as coisas, tá? Queria aproveitar esses minutos finais, ô Alfinete, porque também eu não gosto de retórica. A retórica vazia é uma coisa que é chato até. Você fala, mas o que você demonstra? O que você fez, né, cara? O que você fez? Que é uma mania do espertão lá falar, tem história pra caramba, tal. Porra, sem ser presidente, sendo conselheiro, a gente teve à frente das principais ações do clube nos últimos 5 anos e meio, sem ser presidente, sendo só conselheiro. A Liberdade Corintiana atuando de forma muito dura, destacada, combatemos. A gente lutou. Eu tenho uma relaçãozinha aqui que eu vou finalizar citando, tá? O fim do Chapão foi ato da nossa Lavra. O processo de destituição do Roberto, que não chegou a efeito, mas antes da gente tinha 10 conselheiros de oposição e a gente conseguiu amealhar 82 votos. É bastante coisa, cara. O pedido para que o Andrés não negociasse com o Odebrecht por conflito de interesse, porque ele tinha sido delatado no âmbito da Lava Jato, até hoje não veio a público isso. Ele vai ter que prestar contas em algum momento sobre isso. Ele alega que não existe nada, mas existe um inquérito policial em trâmite lá na Justiça Federal, e a gente, inclusive, pediu a quebra do sigilo dessas investigações. Em algum momento, elas vão ter que se tornar públicas. Toda a nação corintiana tem o direito de entender o que aconteceu na Arena Corinthians, que ia custar, Alfinete, 330 milhões de reais, originalmente. Foi para 820, depois 985. Com todos os descontos que se queira dar, isso, aquilo, hoje, se você somar tudo que o Corinthians pagou, colocar CIDs, colocar a dívida da Caixa Econômica, vai passar de 1,5 bilhão. É muito dinheiro, tá? Com os descontos, ok? Sem entrar no particular das obras não acabadas. E se um dia quiser debater sobre isso, vamos debater tudo, cara pálida, tudo, sem exceção. Se vier falar groselha, vai ter café no bule. Vamos em frente. Pedido de afastamento do conselheiro, que era conselheiro fiscal. O cara tinha que ter autonomia, Alfinete, independência, mas ele era subordinado, ele é empregado registrado do presidente da diretoria. Esse era o Corinthians, cara, entendeu? A gente pediu para ele se afastar, ele pediu licença por conta própria e não voltou mais. O Corinthians é o clube, Alfinete, que um candidato mencionou que morto vota, tá? Paulo Garcia falou isso aí, que conselheiro vitalício vende camisa, diz que é camisa não oficial, não sei que diabo significa isso. É o clube que o Dualib foi condenado em 2 instâncias, mas o nome dele figura no CORE, tá? É o clube que o presidente, ele sai nas notícias como tendo sido delatado pela construtora e continua negociando com a construtora, como se nada tivesse ocorrido. Esse é o Corinthians, que a gente não concorda e que gostaria de restituir o império da regularidade, entendeu? Episódios de contas, Alfinete. É tanta coisa que a Liberdade Corintiana fez. Hoje eu ouvi outro dia aí, hoje não, ontem, anteontem, um dos candidatos a presidente falando que vai reprovar as contas. Batendo no peito, falando, vou reprovar as contas. Cara, a gente vem fazendo isso aí desde 2015, Alfinete. Ele só acordou agora, esse candidato. O que ele fez no ano passado? Em 2017, em 2016, em 2015, 2014, quando ele era presidente, entendeu? Quer dizer que começou agora. Olha, eu não tenho nada para falar de bom do Andrés, mas eu tenho que reconhecer quando ele critica o outro candidato, falando, porra, eu sou o candidato que ficou com as dívidas, o outro foi o que fez o estádio. Eu sou o cara que trouxe que fiz as dívidas, você que fez o sem treinamento, e por aí vai. Então, a situação política do clube, ela precisa atenção, sem sombra de dúvida, precisa atenção. A Liberdade Corintiana não vai apoiar candidato a presidente esse ano, cada um que vote em quem quiser, mas a gente vai atuar naquilo que é o mais importante para o conselheiro, que é a atividade fiscalizatória. A gente quer pegar uma lupa e ficar de olho, é isso que nos cabe de momento. E 2023 é um outro ano, é um outro momento, tá? Aí a gente sim vai lançar candidatura, vai trabalhar duro nesses anos todos para mudar as coisas. Enfim, Alfinete, você quer fazer suas considerações finais? Já está 1 hora. Te agradeço demais pela tua atenção, meu amigo.
e a gente vai terminar nossa conversa em outra ocasião. Nossa conversa não termina nunca, herói. Continua pelo telefone aí toda semana. Eu acho muito legal participar desse tipo de debate. Acho legal você estar aí sempre conversando com o torcedor. Eu sou um cara que estou sempre aberto a falar sobre Corinthians, a tentar, de alguma maneira, passar um pouco do conhecimento, da experiência que eu tenho aí de torcedor e de convívio com torcedores e de paixão corintiana aí, de família, para frente, conversar, debater, que é o que eu posso, é como eu posso contribuir, né? Eu não sou sócio do clube, fiz durante algum tempo a Corinthians TV, fiz um trabalho que eu tenho orgulho, fiz um trabalho muito legal lá, e espero que o Corinthians tenha um futuro próspero, e acho importante a participação de vocês aí para estar. A fiscalização é sempre importante. Eu torço muito para que o Corinthians melhore e tenho certeza que vocês vão contribuir para isso, sendo oposição ou sendo situação. Eu acho que essa é a democracia que o corintiano sempre demonstrou ter uma proximidade, e vamos continuar sempre assim. Deixa eu te falar, o internauta perguntou aí sobre a questão do Paulo Garcia e tal. Adivinha quem foi a chapa que reclamou quando teve aquela questão da suposta compra de votos na eleição anterior? Foi a Liberdade Corintiana, requerimento meu e do Leandro. A gente fez tantas ações, Alfinete, você não faz ideia, cara, a quantidade de pedidos que a Liberdade Corintiana, sempre, independentemente de quem fosse o candidato ou quem estivesse disputando, éramos nós que íamos lá na frente para reclamar. Teve uma outra pergunta que o Sérgio Leodoro perguntou aí, mas tiraram do ar. Ô, Ricardo, volta lá para eu responder, por favor. O que foi que ele perguntou? O capitão está falando de 51 pinga ou mundial. Eu já sei que é pinga. Aqui, ó, Ricardo Leonoro, que se divulgue abertamente na mídia como cada conselheiro de cada chapa botou em questões importantes do Corinthians. Bom, o doutor Mário Gobi agora falou que, olha, a gente está pedindo aí para ser votação nominal e que cada um assuma. Deixa eu falar uma coisa, doutor, a gente já está fazendo isso aí desde 2015, tá? Só está um pouquinho atrasado, mas legal que o senhor abraçou essa ideia da liberdade corintiana. Parabéns. 51 é pinga ou é mundial, Alfinete? É mais pinga que mundial, né? Não, aquele é torneio. Só... Não, porque aquele torneio foi um torneio internacional, só que foi um torneio de cara. Aqui, foi um torneio de caráter amistoso. Foi um torneio de caráter amistoso. Foi um torneio de caráter amistoso. É pinga. Eu tenho muito amigo palmeirense e eu não teria problema nenhum em reconhecer algum título do Palmeiras. Mas eu acho que para eles mesmos isso se tornou um grande problema, né? Porque eu acho que até o Marcos falou, pô. O Marcos foi lá e falou, pô, desculpa, eu como palmeirense, a maioria dos meus amigos palmeirenses até fala, pô, não é mundial isso aí. Eu acho que isso foi uma coisa que depois que nós ganhamos, os caras ficaram loucos, entendeu? Depois que nós ganhamos... Eu não vou avisar minhas amizades particulares para dizer, mas é pinga sim. Inclusive, os caras que mandam lá reconhecem que esse título é meio, entendeu? Deixa para lá. Mas isso que eu estou falando. É um torneio de caráter amistoso. Foi um torneio internacional legal. Igual esse aí, o Corinthians tem um monte, o Santos tem o Botafogo, até o Bangu tem. Então, vocês querem ganhar o Mundial? Entra num torneiozinho verdadeiro, né? Reconhecido pela FIFA. Né? Não adianta ter carteira de habilitação, não adianta saber dirigir e não ter carta de habilitação. Vamos com calma. E essa pinga 51 eu não gosto, não. Eu não gosto de pinga, não bebo, então tá tudo certo. Ô, Alfinete, não, peraí. Menos, né? Eu bebo pouco, bem pouco. Aí você nunca me viu briaco, não. Não vem com essa história, não, cara. Até porque o uísque que a gente deu de presente para você, eu e o Ronaldo tomamos inteiro. Vocês beberam tudo, vocês são os baita dos tratantes, cara. Como é que vocês fazem um negócio desse com aniversariante? Mas tudo bem, vai ter o troco, viu? Obrigado mais uma vez, Alfinete.
Eu fiquei muito honrado por ter recebido você aqui no nosso espaço. Tá, fica com Deus, dá um beijo na tua esposa. Eu vou no VAR porque tem uma comida sensacional. Fala o endereço de novo, Nocego. Rua Caravelas 177. Sigam a gente aí no @VAR Vila Mariana. Nesses tempos de pandemia aí, a gente está pelo delivery de quinta a sábado e com as coisas melhorando aí, com alguma flexibilização, com responsabilidade aí, a gente espera poder voltar a atender em breve aí a galera aqui. É o seguinte, nós vamos marcar uma reunião da Liberdade Corintiana aí, tudo na faixa, entendeu? É problema seu, tá tudo certo, já tá combinado. Vocês esqueceram de avisar os russos, entendeu? Eu vou aí, cara, porque vai ser sempre um prazer. E manda entregar o cheeseburger aqui com batata frita em Botucatu, por favor, tô esperando, já faz tempo que eu pedi, por sinal. Herói, conta comigo sempre. É um prazer falar com você. Eu que fico honrado de poder participar aí de um assunto tão sério, sendo eu um cara mais do entretenimento. Porra, foi sensacional. Eu quero falar mais com você, mas aí de entretenimento, entendeu? Eu tenho uma ideia de fazer um negócio, mas aí não só no aspecto da liberdade corintiana, uma coisa mais particular mesmo. E que eu gostaria de fazer um negócio mais no entretenimento mesmo. O próprio Neto fez, o Renato Nalês é fogo. Eu falei, cansei de falar para ele, ele abraçou a ideia, mas eu fico feliz que colocou isso aí. Que é tudo menos futebol, cara. Eu tô acompanhando as barbaridades que o Neto fala. Sabe que ele diz umas coisas lá que eu vou te falar, bicho. Depois sobra para os outros resolver. Mas tá tudo lógico, aí vira problema para você, já tô sabendo. Um abraço, fica com Deus, viu? Você também, Herói, tamo junto. Um abraço, internautas corintianos e corintianas. Salve, nação. Grande abraço.